E aí, tudo bem com você? Sou o professor Fábio Moreira. Nessa aula a gente vai falar de dicas para entrevista de emprego. Como se dar bem nessa etapa do processo seletivo. Na maioria das empresas, o processo seletivo se dá por três etapas. Primeiro é a análise do currículo, depois é uma dinâmica em grupo e, no final, uma entrevista com o gestor ou com o coordenador geral. Quando a gente fala de currículo, é interessante que o seu currículo ele esteja estruturado, esteja padronizado com algumas informações do que você já fez, com as suas experiências profissionais. É legal sempre ter o currículo atualizado. Outra questão é que você indique o currículo para cada vaga determinada. Tem muitas pessoas que têm lá um currículo padrão que encaminham esse currículo para todas as vagas. Não, é legal sempre ver lá o descritivo do que a vaga pede e incorporar e atualizar isso sempre no seu currículo. Depois, a etapa da dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo, geralmente as empresas querem saber como você lida ali com a equipe, em grupo. Então, vale a pena algumas dicas aí para a dinâmica de emprego, é que você sempre deve se comunicar na dinâmica de emprego. O avaliador precisa escutar a sua voz. Se tiver alguma atividade, você procure sempre ser um dos primeiros dessa atividade. É interessante também você pensar que ali durante o processo da dinâmica eles estão te avaliando. A partir do momento que você entra na sala, a forma como você se comunica com os colegas, a forma que você se articula com relação às atividades, a forma como você lida com o grupo, a forma como você se senta, a forma, todo o contexto gestual que se tem ali faz parte do processo de análise da dinâmica de grupo. E por fim, a entrevista de emprego, que é o foco da nossa aula aqui. Então, vamos ver mais alguns aspectos sobre entrevista de emprego. Que legal você participar de uma entrevista de emprego. Isso é um sinal que o seu currículo foi bem avaliado, que as pessoas gostaram da sua trajetória profissional, da sua experiência no mercado de trabalho. Vamos falar um pouco sobre essa questão já da entrevista. Vale a pena pensar que a entrevista é uma chance de você aumentar o seu leque de network, né? O seu leque de contatos aí. Como que a gente pode fazer isso? Se você, quando você for para a entrevista, é legal que você, além do seu currículo impresso, você sabe que você tem que levar o currículo impresso para a entrevista de emprego, porque às vezes o avaliador não tem lá uma cópia do seu currículo, então vale a pena levar uma cópia impressa do seu currículo, por mais que você tenha encaminhado o currículo para ele. Além do currículo, você tem que levar também, e aí para aumentar esse network, um cartão de visita. Por quê? É uma forma de você manter ali um relacionamento. Eu, quando fui gestor de uma equipe, de uma biblioteca, eu contratei uma vez um colaborador que se destacou ali na entrevista de emprego, mas o segundo colocado também me despertou assim, um interesse bem interessante. Foi uma pessoa que eu achei, fiquei na dúvida realmente em quem contratar. E aí ele tinha me encaminhado com o cartão de visita dele. Esse cartão de visita, depois eu encaminhei para um outro colega que estava precisando de alguém. Então é uma forma da gente trabalhar aí a questão do network. Então vale a pena levar um cartão de visita. E hoje em dia você consegue baixar aí modelos de cartão de visita e imprimir em casa. Também o centro, a unidade do cartão não é tão caro assim para você conseguir adquirir. Então, quando a gente começa a falar aí da entrevista, é importante lembrar que o entrevistador ele não é seu inimigo. Muitas vezes as pessoas, quando iam fazer uma entrevista de emprego comigo, as pessoas achavam que eu estava ali para ferrá-las, como as pessoas costumam dizer, mas não. Na realidade, o avaliador está ali defendendo o seu emprego também, porque uma contratação equivocada pode gerar grandes consequências negativas dentro da equipe. A gente tem aí as questões dos direitos trabalhistas por conta da empresa, questão de pagamento de multas, esse tipo de coisa.
Então é pensar que o avaliador ali também, ele está num processo de tensão também, porque ele precisa selecionar alguém. Ele fica nervoso também no momento da entrevista. Então, quando a gente começa a pensar na entrevista, e há algumas dicas aqui para a gente já começar a se dar bem nesse processo. Uma possibilidade que a gente tem aí é conhecer um pouco mais a instituição. Então, é o trabalho bibliotecário, é o trabalho de pesquisa. Então, é legal pesquisar a instituição, missão, valores, quais os objetivos daquela instituição. Vale a pena pesquisar quem são as pessoas que trabalham lá, se eu conheço as pessoas que trabalham lá. De repente vale a pena entrar em contato com alguma fonte para saber como que é o trabalho ali, se é legal, se não é, como que é o projeto da empresa também. Então isso é bacana pensar. Uma outra coisa que me perguntam quando vão para a entrevista de emprego é com relação à roupa. Roupa tem que ser aquela roupa que você se sente bem com ela. Ah, mas eu estou na dúvida do estilo que eles usam lá na empresa. Vale a pena entrar nas redes sociais e ver como que as pessoas se vestem ali, quais são os estilos. São clássico, casual, então vale a pena dar uma olhada nisso. E aí uma dica é sempre experimentar a roupa que você vai usar no dia da entrevista um dia antes, para saber se o sapato não está apertado, se a calça não está legal, se o vestido não está bem também. Então vale a pena vestir a roupa e ver como é que fica. Lembrei agora da minha infância, que a gente tinha lá a roupa de domingo, ou então a roupa de ir no médico, né? Então vale a pena ir ver uma roupa legal. Sempre ter energia na entrevista. Você não pode ficar lá na entrevista como se você estivesse cansado, desanimado. Você tem que demonstrar ali energia, que você está afim, que você busca algo, que você quer muito aquilo. Então isso conta muito no processo de entrevista de emprego. A questão dos vícios de linguagem, a questão da gíria, isso de uma certa forma pode te marcar lá na entrevista de emprego. Porque o avaliador diz assim, poxa, como eu vou mandar alguém para uma reunião que fala na gíria, por exemplo, ou então tem alguns vícios de linguagem. Então, isso é legal que você veja se você tem algum e como que a gente pode fazer isso. É treinar um dia antes da entrevista. Então, vale a pena treinar como se estivesse participando de uma entrevista com o celular gravando ou então na frente do espelho. Ou então, algum colega aqui, um familiar que veja ali como que está a forma como você fala ali durante esse período. Na entrevista você não precisa concordar com tudo. De repente você pode até discordar ali de alguma coisa que o avaliador tenha falado, mas dizer isso num outro tom. Ah, eu vejo de uma outra forma, existe essa possibilidade também, por outro lado, sabe? Acho que vale a pena, a gente não precisa concordar com tudo, não. Você pode indicar ali algumas coisas que você acha interessante dentro desse cenário. E sinceridade, você tem que ser sincero, não vale a pena mentir na entrevista de emprego. Então, é, pensar que você está ali num processo de seletivo e que você está trocando ali informações com alguém, você está trocando ideias, né? Então vale a pena argumentar, perguntar sobre a empresa, perguntar a pretensão salarial. Tem muita gente que vem para uma entrevista de emprego e não pergunta a questão do salário, né? A questão dos benefícios. É legal perguntar também qual a origem daquela vaga, o porquê que surgiu aquela vaga. Então você consegue ter alguns parâmetros até para ter uma ideia legal dentro desse processo. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas que os avaliadores costumam fazer. Provavelmente, se você já participou de uma entrevista de emprego, o avaliador fez ali algumas perguntas para você. A ideia nessas perguntas não é te tirar do eixo. A ideia dessa pergunta é ele te conhecer um pouco mais sobre algo que você não colocou ali no seu currículo. Então, ele pode fazer uma pergunta para você, me fale sobre você. Então, aí de repente vale a pena falar aí das suas últimas experiências profissionais, falar da questão se você participa de algum trabalho voluntário, dos projetos interessantes que você já participou, e aí vale a pena falar um pouco mais sobre você. Ele quer saber aspectos pessoais sobre você, não tem jeito. Então, é onde você mora, com quem você vive,
quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer na hora de lazer, questões ligadas à viagem. Então, tem essas questões que eles gostam, livro que você já leu. Então, tem algumas questões que passam por esse projeto, por essa necessidade de conhecer um pouco mais, além do que está ali marcado no seu currículo. Uma outra pergunta muito comum é qual o seu interesse, por que você quis aquela vaga, por que você quer trabalhar naquela empresa. Vale a pena aí, aquilo que eu disse lá no começo, ver quais são a missão, valores, o objetivo da empresa e traçar aí uma resposta em cima dessa linha aí. Vamos supor que a empresa tem mais uma pegada relacionada às questões ambientais, então vale a pena trazer isso nessa questão do interesse, a questão social, ou se a empresa tem uma questão ligada à inovação, ou a questão financeira. Então, vale a pena trazer isso daí para a sua fala. Você pode falar de repente aí questões da possibilidade de continuar os estudos, como a pós-graduação, ou bolsa de estudo, ou se aperfeiçoar na questão do idioma. Então, são aspectos que você pode trazer aí nessa questão do interesse. E eles costumam dizer assim, por que você saiu do seu último emprego? Então, depende se você foi demitido, pode falar que teve lá um corte de gastos, ou uma mudança no setor, ou indicar aí o que realmente aconteceu ali. Né? Lógico que você não vai dizer lá que você brigou com não sei quem, não. Você vai dizer que teve lá um corte de gastos e tal, e você foi no quadro de demissão. Ou de repente, se você pediu demissão, você pode falar que você não estava mais à vontade, você se sentiu ali, você tinha um projeto a médio e longo prazo, e a questão de plano de carreira, então necessidades novos, alçar novos voos, outros objetivos. Então, você pode trazer isso aí no seu contexto dessas perguntas. E lembrar que essas perguntas é uma forma ali de troca de informação. Às vezes a forma como você responde, ele não está interessado às vezes no conteúdo da sua resposta, mas na forma como você se esquiva ou da forma como você consegue articular ali uma resposta e bate pronto. É como se fosse aquela questão do improviso. Como você consegue responder a uma situação ali de que você está sob pressão e você tem que tomar uma decisão. Então, o objetivo dessas perguntas é mais nesse sentido, de ver como que você se sai diante de determinadas situações e conhecer um pouco mais da sua vida além do aspecto profissional. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se esse conteúdo foi interessante para você, eu já ganhei o dia. Grande abraço e até a próxima.